Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos enfim à nossa última aula, o nosso último encontro dessa semana de Mãos Dadas com Direito Tributário, que a gente buscou aqui elucidar, esclarecer um pouco mais algumas etapas, alguns processos dentro da área tributária. Então vimos que ao receber um auto de infração, quais são os elementos imprescindíveis para que você possa verificar. Vimos também quais são as perguntas-chave para que você possa economizar no imposto de renda. Vimos como funciona a questão do mero inadimplemento e aquele devedor contumaz, de acordo com a nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e as oportunidades que você tem que tomar um cuidado de responsabilidade tributária, alguns cuidados quando você pensa em planejamento. Hoje existem muitas teses que você pode aplicar para restituição de tributos, mas você precisa ficar atento a essa questão do mero inadimplemento e do devedor contumaz. E vimos no último encontro como o processo administrativo ele pode ser uma ferramenta eficaz. Não apenas para você defender qualquer tema, mas também para que você possa rever o valor do imposto que está sendo cobrado em razão das multas, As multas que são parte do crédito tributário, seja elas multas punitivas ou moratórias, é de muita importância que você verifique se elas estão dentro dos limites de acordo com a legislação e o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então fizemos aí essa análise importante. Então, pessoal, vamos ver exatamente nesse último encontro, nessa última aula, o passo mais importante, um dos passos assim que na realidade atual tem muito perturbado, preocupado as empresas e qualquer pessoa física, que é a notificação de uma execução fiscal. Hoje nós temos procedimentos de cobrança muito mais aprimorados, muito mais aplicados pela legislação. Então, por isso, doutores, os tribunais estão atentos a essa realidade e você não pode desconsiderar que atualmente temos mais de 30 milhões, você não está ouvindo errado, mais de 30 milhões de execuções fiscais pairando aí pelo Poder Judiciário, em âmbito estadual e em âmbito federal. E desses 30 milhões, um deles pode se tornar seu cliente. Olha o universo que você tem. Só em 2019 nós tivemos 3 milhões de protocolos de execução novas. Então olha como é importante você dominar esse tema. Você acabou de receber uma notificação de execução fiscal e agora o que você precisa fazer? É importante primeiro você saber quais são os riscos de uma notificação de uma execução fiscal. Às vezes o contribuinte não se sente preparado para responder a uma notificação, ele não se sente preparado para resolver aquele caso e ele deixa passar. Até que então vem a constrição patrimonial. Você sabe, a gente falou isso desde o primeiro encontro, que a relação tributária ela nasce por uma imposição da lei e não por uma vontade das partes. Por isso você precisa ficar muito atento. E já quero avisá-lo que no final do nosso encontro a gente tem uma novidade para te contar, bastante interessante, que eu tenho certeza que vai poder ampliar, potencializar os seus ganhos na área tributária. Então aqui eu separei algumas coisas que você precisa levar em consideração quando nós estamos falando de uma ação de cobrança em âmbito tributário. Primeira coisa, doutores, é que existem dois institutos totalmente diferentes e que podem ser aplicados ao seu contribuinte, que é a chamada penhora online e o outro instituto, que é a indisponibilidade patrimonial. Vamos entender isso melhor. A penhora online ela é a mais conhecida, é aquela feita pelo sistema Sisbajude. Antigamente era o Bacenjude, Mas em agosto desse ano começou a funcionar uma nova ferramenta, muito mais aprimorada, muito mais eficiente de encontro de patrimônios do devedor, que é o chamado Sisbajude, o sistema relacionado ao Banco Central em parceria com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então agora, pessoal, ficou muito mais fácil a identificação de bens. E é por esse instrumento da penhora online, prevista também na matéria tributária, na legislação tributária, a possibilidade do bloqueio de patrimônio. Lá na Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830, ela estabelece entre os artigos 8º até o artigo 11 que caso o devedor não seja encontrado ou ele seja citado, mas não apresente bens para penhorar, é possível que a Receita Federal, a Fazenda Pública, de uma maneira geral, realize a penhora online, que é o bloqueio atual do patrimônio. Então eles vão buscar em ativos financeiros, eles vão buscar em cartórios de registro, em bancos de dados em geral, de patrimônio, para verificar se há algo em nome do cliente. É a penhora online. Agora, existe um outro instituto mais gravoso
que é a indisponibilidade patrimonial, que é quando a Receita Federal pede não apenas o bloqueio do patrimônio atual, mas do patrimônio futuro. Eu tive um cliente uma vez atendendo aqui no meu escritório, que foi atendido por mim no meu escritório, em que ele tinha uma promessa de compra e venda de um lote bem interessante aqui no interior de Goiás, e a Receita Federal havia requerido o bloqueio dessa promessa de compra e venda. Por quê? Porque o caso dele já estava em indisponibilidade patrimonial. A indisponibilidade, ela não só alcança os bens atuais, mas também os bens futuros, que deverão ser protegidos para o pagamento dessa execução fiscal. E está previsto na súmula 560 do STJ, você pode anotar aí, súmula 560 do STJ, as condições, os requisitos para a indisponibilidade patrimonial. A gente está acostumado só muito com a penhora, mas a indisponibilidade é uma realidade para nós na área tributária. E a súmula 560 veio uniformizar, pacificar as discussões acerca desse pedido, acerca dessa possibilidade. Então, aquele devedor que já não tem mais patrimônio, ou aquele devedor que está dilapidando o patrimônio, ele pode sim cair na indisponibilidade patrimonial. Outra coisa importante é com relação à fraude à execução. Doutores, é muito importante você saber que quando nós estamos falando de um crédito público, como é o crédito tributário, existem privilégios, existem prerrogativas que só o crédito tributário tem. E por esse motivo, cuidado com a fraude. Existem devedores já inscritos em dívida ativa, que às vezes nem sabem que estão inscritos em dívida ativa, mas continuam tendo poder sobre seu patrimônio. O que eu quero dizer? Eles podem continuar alienando, pode continuar doando, vendendo, mas esse negócio jurídico pode ser anulado por presunção de fraude. Porque em matéria do direito civil, a presunção de fraude ela só alcança aquele comprador e aquele devedor que já está em execução fiscal, mas mesmo tendo sido citado, intimado, ignorou e continua a alienar patrimônio. Tem até uma súmula do STJ que trata sobre a fraude à execução em âmbito civil, que é a súmula 375 do STJ. Mas ela não se encaixa em matéria tributária. Porque em matéria tributária nós temos uma regra própria, prevista no caput do artigo 185. Então tomem bastante cuidado, porque em matéria tributária, a partir do momento que seu patrimônio já está inscrito em dívida ativa, a tentativa de alienar patrimônio, a tentativa de vender, doar, sem garantir bens suficientes para pagar a dívida tributária, pode sim ser considerado uma fraude à execução. Veja, muito antes de você ser executado, você já pode ser caracterizado como uma pessoa que está praticando uma fraude a uma futura execução, por previsão expressa do artigo 185. Então o que você precisa fazer? Proteger esse patrimônio, ok? De que forma? Reservando bem para que aquele negócio jurídico que você está fazendo não seja anulado futuramente. Cuidado com a fraude à execução. Uma outra coisa importante que você deve avisar ao seu contribuinte, ao seu cliente. Em processo tributário, quando você já está sendo executado, não é admitido defesa sem antes você garantir o valor da dívida. Então, se você está sendo citado para se defender em uma execução fiscal, em regra, a forma de você fazer isso é por meio dos embargos à execução. E o artigo 16, parágrafo 1º da Lei de 6.830, estabelece que nos embargos não serão admitidos embargos à execução sem que você garanta, faça reserva com relação ao valor da dívida. Então você vai ter que fazer uma caução, você vai ter que depositar em dinheiro, você vai ter que nomear um bem à penhora ou uma fiança bancária, um seguro garantia para pagar a sua dívida tributária, para poder se defender. Pedro, isso não fere o direito líquido e certo, o amplo acesso ao poder judiciário? Hoje a jurisprudência tributária entende que é possível essa garantia. Então tome cuidado, porque a defesa vai ficar muito mais difícil, principalmente se eu estou falando de uma dívida impagável. Veja, na aula passada não falamos sobre os limites das multas punitivas? Não falamos dos limites das multas moratórias e das multas punitivas? Eu quero me defender em execução fiscal porque eles estão cobrando um valor absurdo. Sinto muito, você precisa garantir o juízo. Por isso, é muito sensível, né? Você ficar muito preparado para responder a uma execução fiscal. Não perder a oportunidade. O que nós temos aqui para clarear para você esse grande desafio? Não é fácil, mas é um grande desafio você cuidar da execução. Minha sugestão, antes de analisar a execução em si, verifique a possível existência de vícios nulos ou anuláveis que poderão extinguir a execução em andamento ou diminuir o valor devido, exatamente.
Observem algumas questões importantes que eu vou aqui dividir com você nesse momento, para que antes de você verificar se a cobrança realmente é devida, se não há algum vício que possa provocar a nulidade da execução fiscal. Abra comigo, se você puder, o artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6.830 de 80. Ali está o caminho. Artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6.830 de 80 e depois o artigo 6º da Lei de Execução Fiscal. Por quê? Eu fiz aqui 3 etapas importantes. Primeira etapa, verifique se a CDA preenche os requisitos legais. A primeira etapa é você verificar se a CDA... O que é a CDA? É a certidão de dívida ativa. Se você observar o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei de Execução, lá está dizendo que a CDA é o título executivo extrajudicial que acompanha a petição inicial de execução. Então o fisco ele faz uma petição inicial dizendo que você vai ser executado e junto com essa petição inicial tem que ter a CDA. E essa CDA tem que ter alguns requisitos. Artigo 2º, parágrafo 5º, determina que a CDA tem que ter o nome do contribuinte, que a CDA precisa ter a origem da dívida, o fato gerador, o valor do imposto, forma de calcular juros, a capitulação legal. Então olha como vai ser interessante. Você vai pegar a CDA, eu fiz aqui uma simulação de uma CDA da Prefeitura de Goiânia, mas como eu falei na nossa primeira aula, o auto de infração, a CDA, ela é muito parecida, só muda o layout, a forma como as informações são distribuídas. Por isso, o que você vai fazer? Pegar o artigo 2º, parágrafo 5º e ler, para ver se tá tudo lá na CDA. Então diz no artigo 2º que precisa ter o nome do contribuinte. Cadê o nome? Tá aqui, ó, o nome da empresa. Precisa ter o número da notificação, precisa ter a origem do tributo, precisa ter o ano do fato gerador. Percebam? Precisa ter, quando conhecido, o endereço do estabelecimento, precisa ter o valor da dívida, o vencimento do imposto, a forma de calcular os juros moratórios, o valor atualizado e precisa ter a capitulação legal. Lembra da capitulação legal que trabalhamos na nossa primeira aula? Precisa ter a data da inscrição em dívida ativa, precisa ter o número dessa inscrição. Olha aqui como é feita a contagem da multa, da atualização monetária. Tudo aqui determinado pelas legislações locais. É isso que você vai conferir. Se a CDA tiver algum erro, opa, você vai pedir a correção dessa CDA. Porque se o título executivo está errado, isso pode tornar a cobrança nula. Então você vai pedir a correção. Sempre observe, de acordo com a nossa primeira regrinha, se a CDA preenche os requisitos legais. Lembra que nós falamos na nossa aula a respeito da limitação dos juros? Olha só, uma dívida de R$8.000, olha os juros moratórios. Uma dívida de R$12.000, olha os juros moratórios. Isso é verdade, eu peguei aqui um caso real para vocês observarem como uma cobrança, que era até pagável, né? 8.000, 12.000, se tornou impagável para aquele contribuinte. E a gente costuma achar que ser pagável ou não é de acordo com a nossa regra, né? Com a nossa régua. Sempre olhe a capacidade econômica do seu contribuinte. Ela é que vai te dar dicas importantes para você saber se aquela dívida é ou não é pagável com relação à realidade. Observe que está faltando a capitulação legal. Lembra que toda cobrança precisa ser motivada? Olha como as aulas elas vão acabando se juntando, né? Quando a gente está aqui analisando o tributo como um todo. Por isso a evolução dela foi feita desta maneira, para você agora, no momento final, entender como ela se encaixa. Como se eu me aproveitar de todo esse conteúdo, eu consigo aplicar ele na prática. Capitulação legal não veio. Nulidade do auto de infração. Aqui no caso nós já estamos com uma CDA, uma certidão de dívida ativa. Então eu preciso pedir a correção. Eu preciso pedir a revisão dos juros de mora, para que fique compatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por isso é muito importante você verificar os requisitos. Etapa 2. Os requisitos, você já pontuou o que está faltando, o que não tem? Segunda coisa, você vai alegar, vai verificar a possibilidade da aplicação da decadência ou da prescrição do crédito tributário. Se você perdeu a nossa aula 1, você vai ter problemas aqui. Porque a decadência e a prescrição foram trabalhadas de maneira bem objetiva na nossa aula 1. É claro que em breve eu vou anunciar para você um aprofundamento de tudo isso. Mas na nossa aula 1 a gente trabalhou a decadência e a prescrição. Então você precisa ter competência técnica para analisar
se nós já estamos aqui diante de uma decadência. Como que eu faço isso? Decadência, eu preciso saber se o lançamento foi feito no prazo. Então você vai olhar o fato gerador, e você vai olhar o vencimento do tributo, para verificar se está dentro ou fora do prazo decadencial. Depois que o tributo venceu, dia seguinte ao vencimento, começamos a contar a prescrição. Você vai olhar a data do vencimento, jogar o dia seguinte e vai verificar se o protocolo da execução no Poder Judiciário foi feito dentro ou fora de 5 anos, contados do dia seguinte ao vencimento. Reparem aqui nessa CDA que eu trouxe especificamente que existem vários vencimentos. Abril, maio, junho e agosto. Né? Abril, maio, junho, julho e agosto. 5 vencimentos, todos do mesmo ano. Você precisa fazer a contagem da prescrição individualmente. Fato gerador por fato gerador. É comum isso acontecer, tá? Deles juntarem várias CDAs num documento só. Na verdade, vários fatos geradores numa CDA só. Isso é muito comum. O que você precisa fazer é olhar item mês a mês, fato a fato. Porque às vezes você consegue identificar uma decadência parcial, uma prescrição parcial. E aí, com a prescrição parcial, você diminui o valor do imposto a pagar. Analise a possibilidade de decadência e de prescrição. Então a nossa primeira aula lá atrás, ela faz toda a diferença aqui agora. A quarta aula que a gente trabalhou a questão dos juros faz diferença aqui agora, para você saber identificar se teve decadência ou prescrição. E a última etapa, não menos importante, você precisa verificar na CDA se o nome do devedor está correto. Como assim, Pedro, se o nome do devedor está correto? Exatamente. Está vendo aqui a empresa que está sendo cobrada? Às vezes, ao invés do nome da empresa, vem o nome do sócio. E o que a gente trabalhou na nossa terceira aula? Em que hipóteses que o sócio responde? Em casos específicos. Então, se não estiver naqueles casos que nós trabalhamos na terceira aula, não é possível que o nome dele esteja aqui. Então, se o nome do devedor não está correto, e aqui eu não estou falando de um erro de grafia, meu Souza é com S, escreveram com Z, não é isso. É a pessoa que está sendo executada. Vi antes de ontem uma decisão bem interessante de uma pessoa que havia feito a venda de uma casa para um terceiro. Só que esse terceiro, esse adquirente, não fez a transferência no cartório. Então ela vendeu a casa para um sujeito e esse sujeito não fez a transferência no cartório. Ou seja, quem continua dono da casa? O antigo vendedor, né? Ou seja, o ex-proprietário, que apesar de fato não morar mais lá na escritura do cartório de registro está o nome dele. O que aconteceu quando a Receita Estadual, né, no caso o município, foi cobrar dessa ex-proprietária, ela recebeu com surpresa a execução fiscal. E ela alegou que ela havia feito a venda para o novo adquirente, que nunca foi no cartório fazer o registro. Enfim, ela teve que arcar com a execução fiscal e depois entrou com uma ação de dano moral. Por isso é muito importante você identificar se o nome do devedor, aquele que está sendo cobrado, está correto. Então existem situações em que você compra uma casa, que você compra um carro e de acordo com o nosso artigo 130 do CTN, ao adquirir uma propriedade, seja ela móvel ou imóvel, a responsabilidade recairá para o novo adquirente. Inclusive a gente tem uma súmula 585 do STJ. Se você compra um carro com dívidas tributárias atrasadas, IPVA, taxa de licenciamento, DPVAT, essa responsabilidade ela é transferida para o comprador e não para o antigo dono. Mesmo que você tenha feito com ele um contrato particular prevendo o contrário. O Código Tributário Nacional, ele não gosta de contratos particulares. Tudo que você pactuar num contrato, se for contra a lei, aplica-se o que está na lei. Isso está expressamente previsto no artigo 123 do CTN. Por isso, quando você vende uma casa, vende um carro, a responsabilidade tem que ser do adquirente. O seu cliente era o antigo dono, o seu cliente era o vendedor. Então você identificou aqui na CDA que o nome que está constando é o nome do antigo dono e não do novo adquirente. Então você vai ter que pedir a anulação dessa execução fiscal. Súmula 392 do STJ determina: tudo pode ser alterado numa CDA, menos o nome do devedor. Doutores, você anula uma cobrança de execução fiscal porque o nome do devedor veio incorretamente. Então, além dos requisitos do artigo 2º, parágrafo 5º da Lei 6.830, além dos requisitos do artigo 6º da Lei 6.830, observe se o nome do devedor está correto. Chegou uma notificação de execução fiscal, confira em 3 passos. Se a CDA preenche os requisitos,
se é possível alegar decadência e prescrição, na nossa primeira aula a gente trabalhou isso, e verifique se o nome do devedor está correto. Se essas 3 etapas forem atingidas e você não identificar nada que possa ser aplicado naquela execução fiscal, aí você vai precisar investigar um pouco melhor a dívida, verificar se realmente aquela dívida, aquele tributo que está sendo cobrado, realmente o contribuinte praticou o fato gerador. E o mais importante é você demonstrar para ele que a inércia, a falta de agir do contribuinte numa execução fiscal pode gerar a ele reflexos patrimoniais que ele vai ter dificuldades de reverter. Penhora, indisponibilidade de bens, protesto em cartório, e depois vai ser muito mais difícil ele conseguir reverter essas situações. Por isso, sempre é necessário um especialista para verificar essa execução fiscal, tá bom? Como eu comentei a vocês, nós temos mais de 30 milhões de execuções fiscais em andamento. Hoje nós somos o gargalo maior em execução no Brasil, a tributária é a maior, né? Nós temos execução trabalhista, execução penal, civil, mas a tributária, ela corresponde a cada 10 processos de execução no Brasil, 6 é de direito tributário. Sem contar, né, desses milhares de execuções que eu acabei de mencionar, aquelas execuções que já deveriam ter sido prescritas em aplicação da prescrição intercorrente. Vocês perceberam como o direito tributário ele não tem essa complexidade que normalmente a gente enxerga? A gente acha que para saber tributário precisa saber matemática, precisa ter noções profundas de contabilidade. Durante essas 5 aulas a gente praticamente não fez conta alguma, né? A única conta que a gente fez foi a contagem da prescrição e da decadência, que é comum a todas as áreas do direito, não só ao direito tributário. Espero que com essas 5 aulas você consiga entender como o processo tributário, né, como a cobrança tributária, ela segue uma lógica objetiva. Que se você conhecer os pontos, os pilares fundamentais e raciocinar conforme a legislação tributária se impõe, eu tenho certeza que você vai ter muita facilidade de ajudar e contribuir para o seu cliente. Não só não pagar dívidas indevidas, dívidas nulas, como também, às vezes, até resgatar tributos que ele já pagou indevidamente e oportunizar melhores formas de realizar uma operação para que ele venha a pagar menos tributo. E todas essas informações de maneira bem aprofundada, bem delimitadas, com todos os casos práticos que eu já tive a oportunidade de trabalhar, com modelos de petição, nós teremos no nosso super curso que a gente vem oferecer para você a partir de agora. Então você que está aqui comigo faz parte de um grupo aí bem seleto e por isso você vai ser convidado agora a fazer parte de um curso que vai aprofundar na matéria do direito tributário. Todos os temas que aqui eu pude trazer a vocês, nós vamos realmente mergulhar no direito tributário a partir de agora. Então, se você percebeu o potencial que essa área pode ter para que você potencialize a sua carreira jurídica, chegou o momento então de você vir junto com a gente para o nosso curso de formação e atualização do advogado tributarista. Se você quer realmente em 2021 ajudar empresas, ajudar pessoas a pagar menos impostos, pagar menos tributos, tudo de forma lícita, por meio de um bom planejamento tributário, por meio da aplicação das grandes teses, que são mecanismos de restituição de tributos pagos indevidamente, você compreender melhor como funciona o processo administrativo, o processo judicial, eu te convido a conhecer então o nosso curso de formação e atualização do advogado tributarista. Serão 5 módulos, que no total mais de 60 horas líquidas de curso, em que não só apenas estudando a legislação, a gente vai verificar casos reais, casos concretos, em que você vai aplicar a teoria exatamente na situação em concreto. Desde a chegada do seu cliente até o seu escritório, até o momento que você precisa despachar com o juiz. Precificação de honorários, como fazer a contabilidade da empresa com as informações para aplicação das teses que eu vou aqui tratar, enfim. Eu tenho certeza que vai ser conhecimento que você já vai poder aplicar imediatamente para os seus clientes. Então, em algum lugar aqui na nossa página, você vai ter o link para você acessar todas as informações desses 5 módulos e você vai contar com bônus, né? A gente vai ter aulas de mentoria ao vivo, o meu curso que eu faço todo ano de imposto de renda, em que eu explico detalhadamente como funciona o imposto de renda da pessoa física, como que você pode fazer o lançamento das informações, que documentos pedir para o cliente, a tabela, né, a planilha que eu uso para você saber se vale a pena fazer a declaração em conjunto ou em separado, você ganha a partir do momento que você se adere, né, em que você vem com a gente no nosso curso de formação e atualização do advogado tributarista, certo? Então fica aqui meu convite, você vai receber aqui uma mensagem especial do nosso time para que você possa aderir e ó, o tempo é limitado, as vagas são limitadas, então não fique perdendo essa oportunidade, não perca tempo
e faça agora a sua inscrição no nosso curso de formação e atualização e eu te vejo em 2021 com o nosso curso completo para que você possa aprofundar no mercado tributário. Um grande abraço e vejo vocês em breve. Ah, e deixa eu te falar uma coisa que eu esqueci. Essa semana de aulas que nós tivemos com mãos dadas em direito tributário será disponibilizada para você, para as 100 primeiras pessoas que fizerem a inscrição no nosso curso de formação e atualização do advogado tributarista, ok? Então não perca essa oportunidade, corre lá e aí ganhe também como bônus todas essas aulas que eu tenho certeza que vão colaborar para o seu aprimoramento na área tributária. Até lá!